Certo, boa noite. Faltam alguns minutinhos, mas só para as pessoas que necessitam do link, né, já ir funcionando. Antes de começar, né, às vezes as pessoas me veem assim, né, olha para cima, para o lado. Eu estou vendo o relógio aqui, tá? Não é espírito não, fica tranquilo. E aí eu tento controlar o tempo. Aí me ensinaram que aqui em cima, do ladinho aqui, tem o tempo também. Já o papagaio velho aprende a falar também. Então, boa noite para vocês. Vamos aguardar o tempo previsto. Nossa abertura hoje ainda é com o Pai Gil, porque Pai Gil, a semana que vem, foi convocado a trabalhar na empresa dele, né? Graças a Deus. É um bom sinal que as coisas estão melhorando. Nesse pequeno tempo eu ainda continuo insistindo, mentalizem o sol, na forma que nós passamos no grupo do Luz de Asas, né? Porque desde o início tem um relato de uma horda, né, do ano passado. Depois, nessa pandemia, a única coisa que pudemos falar foi da aproximação do Sol, justamente para inibir um aumento maior dessa pandemia. Graças a Deus, para as plantas é um pouco chato, né? Mas está chovendo pouco, mas muito sol. Passou o outono assim e o inverno se aparenta ser da mesma forma. Então nós só temos a agradecer ao Mestre Jesus e seus trabalhadores. Então, mais uma noite vamos estar aqui. E só vou esperar os meninos me falarem quando der 8 horas para começarmos, tá? Com uma abertura de uma oração tocada, né? Um ponto tocado por o nosso Pai Gil, que eu brinco com ele e falo Pai Gil de Ogum, né? Então, temos mais alguns minutinhos. Nesses minutinhos eu gostaria de pedir para a Cida ver quem já está presente, para nós referenciarmos aqui. Até minha mãe, católica fervorosa, quer ver o filho dela hoje, né? Tem umas histórias interessantes da minha mãe. Uma gracinha, minha mãe. Filho, para com isso. Quando eu comecei, você vai ficar louco, você vai ficar louco. Aí um dia estou almoçando lá com meu filho. Aí eu saí fora, fui fumar, ela ficou com ele lá na cozinha e tal. Aí ele no carro, ele falou: mãe, não escuta isso não, senão vou estar dando IVA. Aí chegou no carro e falou assim: ih, pai, a mãe falou para mim assim: seu pai ainda vai naqueles lugares lá? Vai. Você não vai não, né? Não, que é isso, jamais eu vou lá, tal. Porque aquilo vai deixar ele louco, aí senão você fica louco também. E mal sabia ela que ele veio mais que eu, né? Então ele sentava, quando ele começou com a gente, veio pra caramba. Deve ser mal de família isso. Sandra Castro, boa noite, obrigado. Minha dear cunhada Alessandra, beijo para você. A Gisele, irmã da Lília Moura, minha dear cunhada também. Então a Gisele é minha cunhada por tabela. O Gil, que é o Pai Gil, Débora, Rosana Silva,
Marcinha, boa noite, Marcinha. Espero que a Ju esteja vendo também. A Mara, Mãe Mara, a Jéssica, que aqui está a Jéssica Bento, né? A Adriana e por aí vamos. Então, vamos iniciar nosso bate-papo com a saudação do Pai Gil, em nome de todos. Aleluia, meu Pai. Vou caminhando nas estradas dessa vida, me proteja sete luzes de orixás. Vou caminhando nas estradas dessa vida, me proteja sete luzes de orixás. Filho de Umbanda, minha fé é o que me guia nos caminhos de Aruanda, sob a paz de Oxalá. Filho de Umbanda, minha fé é o que me guia nos caminhos de Aruanda, sob a paz de Oxalá. Oxalá é paz, Oxalá é o rei, divino Pai, divina luz que me encanta, nos caminhos de Aruanda, tua luz é minha lei. Divino Pai, divina força que me encanta, nos caminhos de Aruanda, tua luz é minha lei. Salve nosso Pai Oxalá. Salve nosso Pai Oxalá, nosso mestre maior. Bom, nosso papo hoje, nossa conversa hoje é a respeito dos trabalhos do CLA. Vocês podem perceber que na chamada foi colocado parte 1. Por que parte 1? Porque eu tenho que dar uma trajetória, pelo menos, do ocorrido. Não vou entrar em muitos detalhes do meu aspecto, nem de toda uma caminhada, porque levaria horas. Mas, para ter uma noção, né? Tanto que eu sempre brinco com o pessoal, está no livro, vai estar no livro, né? Não tem problema nenhum. Mas eu tinha uma amiga, é uma mãe de santo, do candomblé, mas que também utiliza alguns procedimentos, até ela falava que era um bandomblé, é a Cecília Ribeiro, fantástica. Vou até depois entrar em contato com ela, que eu esqueci de comentar essa parte. Se ela autorizar, no particular, a Cida pode dar o telefone dela em Minas, o Axupé, para quem quiser jogar, ela faz isso. Nós tínhamos contato só por telefone, desde 86. Então, quando tinha algum problema espiritual lá no centro dela, ou eu tinha, por algum motivo, para fazer um trabalho, então a gente fazia por telefone. Algumas vezes ela é extremamente fantástica na incorporação dela. Ela é totalmente inconsciente, né? Muitas vezes, algumas vezes ocorreu do espírito estar incorporado e os filhos de santo dela terem dificuldades. E ela já tinha autorizado me ligarem, eu estava num lugar tranquilo, pegar o telefone e falar, encosta o telefone no ouvido do espírito dela. E ele vinha e falava a história do espírito, assim, até acertar tudo direitinho e ficar tudo bem. Então a gente teve muito esse contato. Aí tive um revés e fui salvo no candomblé, que fique bem claro isso. Ah, mas corta, faz isso, faz aquilo. São as ferramentas que Deus enviou a essa grande religião que é o candomblé. É algo muito forte e muito bonito. Então nós temos que respeitar muito. Dali começou meu aprendizado. Primeiro, meu aprendizado, eu queria agradecer aqui, inicialmente, a quem me colocou nesse caminho, mesmo sendo católica fervorosa, foi minha mãe e meu pai.
Antônio José de Moura e Terezinha Almeida de Moura. Porque me deram a religiosidade. Hoje, minha opinião, simplesmente o Brasil está do jeito que está, porque mesmo sendo pátria do Evangelho, porque os jovens não têm religiosidade, são muito poucos. Quer sejam católicos, minha mãe era católica, eu fui direcionado ao catolicismo. Meu pai saía para trabalhar de madrugada, mas à noite ele falava assim, ó, você vai ler essa página da Bíblia, quando eu chegar você tem que me explicar. Eu era pequenininho, malemar sabia ler direito, eu já sabia ler, tinha compreensão, mas isso foi sempre assim. Então quando ele chegava, a primeira coisa ele queria ver se os sapatos de todo mundo estavam engraxados. Por quê? Porque ele me ensinou trabalho. Ele me ensinou trabalho. Trabalho é a mente ocupada. Em cima do trabalho, a religiosidade. Obviamente, alguns acontecimentos comigo, que eu mencionei já em umas lives passadas, eu pensei que todo mundo via o que eu via, todo mundo olhava, batia o olho, tinha uma pessoa lá. Então eu carreguei isso muitos anos comigo. Fui até psicólogos, isso e aquilo, e eu era normal. Então eu agradeço meu pai e minha mãe pela religiosidade que me deram. Se eu ia trilhar esse caminho, não importa, mas eu soube o respeito e não temor, porque quem é esclarecido é desde pequeno, não teme. Porque se eu acreditar em Deus, que é um Deus punitivo, ou um Deus que ele escolhe as pessoas para dar uma carga para outros não, então ele não é justo. Então esse Deus não existe. Cada um trilha o seu caminho, cada espírito trilha o seu caminho e os seus reacertos. Então por isso que numa mesma família você tem um empresário extremamente bem sucedido e você tem o outro que é jardineiro. Mas vai ver as vidas passadas, tem explicações. E tudo no ser é inerente ao ser, é inerente ao espírito. Então, essa carga religiosa eu tive. Então, por mais que eu quisesse uma ação errada, eu mesmo vinha no meu ser, é errado. Então hoje os jovens, as crianças, estão muito distantes da religiosidade de um ser divino. Então quando isso começa a voltar, vocês vão ver que muitos jovens não vão caminhar para as drogas, para as bebidas, para sumir de casa, passar a noite em bailões, ou sei lá qual é o nome que se dá, diz respeito ao pai, diz respeito à mãe, diz respeito ao ser humano. São cargas que é uma carga familiar. E a carga religiosa está no contexto da familiar, né? Depois, com esse revés, fui salvo no candomblé. Cecília me amparou. Ali eu aprendi muita coisa. Até que, para amolar uma faca, você precisa sentar sozinho, sem ninguém, e ficar rezando e amolando. Tive passagens lá, vi cortes, aprendi algumas coisas, fui salvo com corte. Embora a mente aprendi muita coisa, ensinei muita coisa, tentei passar também algumas coisas. A minha base no espiritismo, de 30 e poucos anos, entrou num conflito. Mas me fala o ser humano que está na Terra em desespero que não entra em conflito com a sua religião ou com o que pratica, se estiver desamparado.
Embora a mente, tudo é uma experiência para o nosso crescimento. Do kardecismo, do espiritismo, eu agradeço muito a Deus, muito, muito, muito. Porque quando eu estava para vir para a Terra, me deram uma caixa de ferramenta. Ó, você vai ser mecânico, tô a sua caixa de ferramenta. Eu utilizei para trabalhar numa indústria que procura ter a linha correta. Se essas ferramentas fossem destinadas a fazer o mal para as pessoas, hoje eu não estaria com a saúde que estou, praticando o que pratico, bem no meu campo, diria, profissional. Porque quem usa as ferramentas para trabalhar de maneira errônea, o tempo é o juiz. Então as pessoas podem falar do candomblé, isso, é aquilo, mas tem muitas mães de santo que morrem bem velhinhas, e têm amor e carinho por todos. Aprenderam de uma forma individual. Porque lá é como numa aldeia indígena, nem todos os índios vão ser pajés. Ele primeiro identificado que vai ser um pajé. E isso vem até às vezes antes de nascer. Nas religiões africanas, a mesma coisa. Não é todo mundo que vai ser o líder sacerdotal. Então tem treinamentos. Graças a Deus, o meu primeiro treinamento foi o Espiritismo, baseado nas obras de Kardec. E vou frisar de novo. Toda semana você fala a mesma coisa. Falo porque os poucos que assistem já conhecem. Talvez alguém vai assistir isso um dia e vai entender. Se não houver as obras de Kardec no seu trabalho espiritual, não importa onde seja, vai dar ruim, pode acreditar. Então, no candomblé eu fui respeitado, o meu conhecimento e as minhas ferramentas. Ajudei, fui auxiliado, ajudei bastante. De uma pessoa que era basicamente averso a espiritismo, espíritos, então minha caminhada começou a acontecer assim, desde pequeno. E aí dá alguma coisa errada, cai ali, graças a Deus, na mão de instrutores fantásticos, mestres fantásticos. Concomitantemente com a Cecília, ali eu conheci a Téxia. A Téxia eu só vou resumir assim, é uma velhinha chilena de quase 80 anos, que simplesmente não queria conversar com muita gente. Aí a Cecília me levou, porque eu estava numa situação delicada psicologicamente, né, e mentalmente. Ela simplesmente, quando chegou a minha vez, ela me chamou, os outros ela conversou 5 minutos, quando foi conversar comigo, ela pediu para todo mundo esperar, pediu para mim entrar, fechou a porta, né, do aposento dela, simplesmente ela pôs as mãos assim, que ela pediu para tirar a aliança, passou a mão por baixo, ela ia lendo as linhas da minha vida por baixo. A mão dela era igual seda, vocês não têm ideia, é um anjo com a mão de seda. Ela detalhou minha vida do começo ao final, até aquele momento. Passei a ficar com a Téxia, com a Cecília e a Téxia. Então, a cada 15 dias, a Téxia queria ficar 1h30, 2 horas no mínimo.
Então agradeço muito a Téxia também. Que Deus a tenha num bom lugar. Só que meu conhecimento do Espiritismo, das obras de Allan Kardec, do treinamento fantástico que eu tive com o Sr. Fernandes, eu aprendi na carne a dor. Foi quando a Cecília fez o trabalho, que eu cheguei de madrugada, fez o trabalho, me limparam, tomei banho, fizeram o trabalho, ela me pôs na camarinha, eu dormi quase um dia. Ali apareceu, eu vi, o seu Zé Pilintra encostou e começou a conversar, falando do bem, de Deus e assim por diante, tinha que trabalhar, auxiliar as pessoas. Vi aquele santo que tem um monte de flecha, né? Apareceu dessa forma, falou comigo, e foram vários que foram falando. Então você fica dopado e eles assim, você dormindo e eles aparecendo, e você abre o olho e vê eles na sua frente falando, antes de vir seus 7 cabeças. Então, mas só assim, você tem o que fazer e vai fazer, né? Então os meus respeitos ao todo o povo do Candomblé. Eu tenho, depois vocês podem pegar algumas músicas do Candomblé, que é tocada pelo conjunto Ticoã. São músicas muito antigas, né, mas tocadas fantasticamente. Tem até um membro deles que dá uma entrevista que eu achei fantástico, só depois passo para vocês. E aí o que acontece? Como aconteceu com o Zélio, não que eu seja muito longe disso. A única coisa que a Umbanda, ela está num tripé, né? O catolicismo, o espiritismo e o candomblé. Eu já tinha caído no primeiro com a minha mãe e meu pai. Caí no segundo, graças a Deus, que minhas ferramentas são usadas para Deus. Tive uma passagem quando eu estava na faculdade, não arrumava emprego e o pai da gente fica, tem que trabalhar. Tinha dia que eu chorava em cima do muro, chorava. Porque via todo mundo com um emprego, eu não tinha. Eu olhava para o polo petroquímico e falava, eu estou fazendo química, um dia eu vou trabalhar aí. Aí eu vou explicar para vocês, numa outra live, se der tempo hoje, a força do pensamento. Como funciona isso? Então eu chorava, porque não tinha emprego. E você, quando está numa situação dessa, a horda, é o lado negro, a horda vem se aproveitar. Essa história eu conto muito para as pessoas, explico como funciona. Eu estava tomando banho e apareceu um camarada de terno, cabelo bem penteado para o lado, terno cinza, gravata escura e camisa branca. E uma mala, uma valise. Estou tomando banho, parei. Foi quando eu fui curado da sinusite e foi assim também, só que foi uma baiana. Parei, o cara entrou com a mala, colocou em cima do vaso sanitário e abriu. E eu, box fechado, mas você vê. Para quem tem essa característica, sabe do que eu estou falando. Ele abriu e falou assim, então, você não tem emprego, né? Mas ele falava muito bem articulado. Você não tem emprego. Você pode ter tudo o que você quiser na sua vida. É só você escolher. Certo? Tá vendo isso aqui? Pode ser tudo seu e muito mais. E preciso fazer o quê? Só dar o que você tem para nós. Então você imagina fazendo magia negra com as ferramentas que eu tenho. E depois vou contar outra passagem.
Então, nesse aspecto, eu falei, eu prefiro ficar sem nada com Deus. Ele deu muita risada. É isso mesmo? É isso mesmo. Numa outra passagem eu vou contar como eu conheci a chefe dele. Então não escolhi isso. Aí teve um longo período e depois mais outro período muito árduo. Mas não vendi. E já tinha essa passagem, comecei a juntar isso, o aprendizado no candomblé. Cada instrução que eu tinha, gente, pelo amor de Deus, não estou criticando, posso até estar me redimindo de algumas palavras árduas que eu falei a semana passada, mas quando ele vem e fala, fica difícil. Então, não criticando, cada um segue o que acha que é melhor, cada um faz o que acha que é melhor, aplica a sua ferramenta onde você acha que é melhor. Vai na escola de mecânica que você acha que é melhor. Mas todos os ensinamentos que nós temos é basicamente individual, porque cada pessoa que já vem pronta, ela vem com essa carga. Eu posso jogar o Odu antes, a Débora testemunha, tem gravações, eu sentava aqui, sem numerologia, sem nada, fechava o olho, ele falava a vida da pessoa. A pessoa sai quase chorando, ela tinha que colocar um rolo de papel ali, porque a pessoa chora. Porque ele não alisa, ele bate. Se vem num centro, porque alguém está me fazendo alguma coisa, tem que escutar também o que a pessoa está fazendo errado. Trabalho espiritual, a pessoa tem que entender que 75% vai depender dela. Não tem milagres. Zé Arigó não fazia milagre, que aliás, respeito muito o trabalho de Zé Arigó e adoro Zé Arigó. Então não tem milagres. Mas aí, eu sou salvo num lugar que eu tive vivências de carne, de ver, de sentir, cheirar. Minhas ferramentas foram potencializadas. E tenho conhecimento do kardecismo, então eu tenho a tríplice aliança aqui. E é isso que o CLA aplica. É um dia chegar e gostar também de artesanato e agradecer como, por exemplo, fazendo aquele cajado. Tenho quantos? 6 anos, Gil? Ou mais? Nós ficamos um sábado fazendo aquilo. O Gil pode até aproximar o cajado para vocês verem. Isso é de Obaluaê. Então, são energias que utilizamos que as pessoas podem criticar, mas não entendem. Então, praticamos o catolicismo? Praticamos, então somos cristãos. Praticamos o espiritismo cristão? Praticamos, somos espíritas cristãos. Praticamos a Umbanda? Praticamos, somos da Umbanda cristã, a Umbanda mais simples que existe. A mais simples, que o próprio caboclo das 7 encruzilhadas mencionou. Mas trazemos na carga trabalhos individuais. Fomos escolhidos, o Rubens Sarraceni conversou comigo 20 minutos. Para mim, nós ficamos lá 1 hora. Falei para ele o lugar, ele conversando, ele falando comigo de cabeça baixa, eu via eu e ele num lugar e falava para ele, nós estamos num lugar assim, ele, é verdade, estamos mesmo. E pá. Quando acabou, ele falou assim, filho, você vai sair desse problema que você está, eu lhe garanto, você não vai chorar mais. Só que você tem que ter uma casa. Eu peço para você, monte uma casa, você tem um trabalho a fazer.
A única coisa, se você puder fazer uma magia e fazer o sacerdócio, para você vai ser interessante. Fiz. Então, também tive o auxílio. E da mãe Irma, também tive o auxílio. Paralelamente, tudo particular, tudo sozinho. Paralelamente com a mãe Mara, sozinho. Paralelamente, depois, 3 anos com o pai Agenor. Aí a capacidade que tinha de falar melhorou. Por quê? Porque de uma forma física, do que foi passado aos nossos ancestrais e estava no meu conhecimento, eu só fui saber a dinâmica de fazer os odus jogar os búzios. A dinâmica. Porque já está dentro de mim. E é isso que nós aplicamos o amor, só isso. E explicamos para as pessoas, vocês hoje que estão me vendo, não pense que o trabalho espiritual é simplesmente para falar, ai, sabe, ó, a luz vai vir para você, olha a luz, não é isso não. Nós trabalhamos com entidades extremamente pesadas, tipo possessos, isso para salvar uma vida, para auxiliar uma vida. E qual mal há em pegar uma planta, em passar um banho? Diz para mim. A água que corre em qualquer terreiro ou qualquer igreja é a mesma aqui, ó, é H2O. É H2O, não muda. O que muda são nossos pensamentos. Como tratamos as pessoas que vêm aqui. O bem que tentamos fazer às pessoas daqui e de fora. Pois bem, passada essa parte, eu não queria fazer mais nada, já bem antes, né? Estou na casa do meu ex-cunhado, Adilson Ângelo Ramos, e da mulher dele, a Mônica. E ele começou a falar da filha. A Mônica começou a falar que a filha estava muito ruim aqui no Jardim Alvorada. E eu estou sentado na mesa, escutando ele conversando, os dois conversando com a mãe do Igor, estão falando. Comecei a tremer, vocês não têm ideia. Isso acontecia quando eu fui num centro, que a gente tentou ativar um centro na época de faculdade. Mas o bicho que estava lá, que tinha falido aquele centro, era tão grande que não dava para a gente ficar. A gente estava correndo risco, sérios riscos lá. E um bando de jovens querendo ativar o centro não deu certo. Então era melhor sair fora. Eu comecei a tremer, ficar ruim e lutando contra, porque eu não queria mais. Não queria. Basicamente apaguei. Me contam depois que ele pediu uma faca, demorou, ele pediu para a Mônica pensar na menina, pegou uma chave, se eu não me engano, do carro, ou uma faca, sei lá, e mexeu nela. Ela falou que sentia as dores. A menina ficou boa. Aí o Adilson e a Mônica, não pode parar, você tem que fazer. Eu falei, não vou parar, não vou querer fazer não, você vai fazer. Pelo amor de Deus, cara, ajuda as pessoas. Pois bem, vamos fazer aonde? O Adilson, arruma um lugar. Sabe onde era? No quarto da casa dele. Uma cama de casal, um guarda-roupa na casa dele. Tá, vamos fazer. Levamos umas 6 semanas para limpar o local. Limpar não é varrer não, porque a Mônica é muito asseadinha. Era assim, um dia saía daqui, ia buscar alguma coisa, traziam. Ali começou a vir o Dr. Noite, o Anjo Negro, médicos brancos, entidades que a Mônica tem assim, fantásticas da medicina. Começou ali. E ali depois, nos trabalhos, começou a se fazer coisas que eram assim... Era para ninguém duvidar. Mas isso por quê? Para mim acreditar também.
Começou a diminuir a clarevidência, melhorou a vidência, então começou a ser insights, né? Porque as entidades, algumas que a gente auxilia, eram muito pesadas. Pois bem, passou essa fase e tínhamos que sair, porque não dava para ficar lá. Então, quando saímos dali, já estava indo o Pai Xoxó, o Celso, nós fomos para a casa do Celso. Fizemos muito trabalho, viemos conhecer a Débora. A Débora tem uma história interessante, ela caía direto, foi no escritório, tomou uma carcada tão grande do médico lá que foi um absurdo. Aí começou a fazer os trabalhos, ela ficou bem. Aí conheci o Gil, eles me auxiliaram, tivemos que sair da casa dos Celso. Não tinha lugar para fazer. A Débora ofereceu, o Gil ofereceu, tem uma garagem, mas gente, olha, é um negocinho pequenininho com um tapume. Uma vez deu uma tempestade, nós fazendo um trabalho, o tapume voou, a chuva molhou e a gente continuou trabalhando. Foi assim que começou. As pessoas dizem, nossa, que trabalho maravilhoso, como é. Deve ter algumas pessoas nos vendo agora que já passaram por conversas, já passaram algumas dificuldades, fizeram seus tratamentos aqui, umas se mantêm trabalhando, outras nem tanto, não puderam ficar, ou não querem, ou não gostam, sei lá, também. Então, o trabalho aqui é amor. E não é um trabalho de uma pessoa. Eu tenho minhas ferramentas, eu sou mecânico. Mas tem um camarada que é especialista em solda, tem outro que é especialista em lataria, tem outro que é especialista na parte elétrica, tem outro que é especialista em câmbio. Qual é a função do grupo? Que todos se unem e cada um trabalhe na sua especialidade. O que instruímos? Trabalhamos com 4 macas, uma de reserva e 3 atuando. O que é instruído? Isso eu falo desde o Espiritismo, que eu trabalhava lá. Você vai conversar com a entidade, eu já vi casos. O espírito está lá, a pessoa vai conversar, ele xinga, bate, cospe, aí vem o outro, também xinga, tem que sair. Já vi no centro de Umbanda, já vi isso em muitos lugares, alguns lugares. Aí xinga, o outro vem, ele xinga e todo mundo quieto. Você chega perto e fica quieto. Sempre eu ouvi isso, mais ou menos assim. O que você está fazendo aqui? Vai embora. Não estou fazendo nada, estou observando você. Não é para observar. E aí ele começa a conversar. Primeiro, vocês têm que aprender isso, todos os lugares. Obviamente, tem pessoas que são muito mais instruídas do que eu. Eu tenho só um pouquinho de conhecimento teórico e um pouco de prática. Primeiro, não demonstre medo. O máximo que pode fazer é realmente ele matar você. Se como a gente classifica demônios, pode matar você? Pode. Se acontecer, tá bom. Lá do outro lado você tá livre. Cai de porrada nele. É um raciocínio lógico. Já contei isso da história do carro descendo. Ah, vai pegar fogo, você vai me matar? Vai. Então vai ser agora que você vai bater esse carro, vai pegar fogo, eu vou morrer, eu vou sair daqui, eu vou pegar você na porrada. Né? Nunca mais encher o saco. Então, não pode ser demonstrado medo. Segundo, nós estamos numa roda. Vocês gostam de falar gira. Aqui, os doutores Exus, os brancos, né, eles respeitam, falam roda. Acontece isso, não deve ter curioso no caminho.
Por isso o estudo. Por isso o conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso o conhecimento, não profundo, mas um grande conhecimento do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns. Então, se eles se alimentam do nosso medo, é uma matemática. Determinados trabalhos têm médiuns que não têm condições psicológicas porque tem medo, já tem que separar. Então aconteceu numa gira, ou numa roda igual a nossa aqui, ou numa mesa de espiritismo, o espírito vem batendo, cuspindo, quer quebrar, se mantenha calmo. Pode ter um choque, mas fique calmo, não demonstre medo. Eles se alimentam do medo. Segundo, para que eu falo tanto em Deus, falo tanto em bons espíritos, faço o curso do guardião do cigarro, o guardião que fuma também, entendeu? Por que eu faço o curso para o guardião da caixa d'água? Para saber que quem trabalha comigo foi o General Patton, né? Nunca é o cabo 52, tem que ser um general. Por que eu faço todos esses cursos e não tem estrutura para aguentar? Ou se alguém fala, porque eu já escutei milhares de vezes, tem alguma coisa na sua vida, está impedindo, você tem que fazer isso, entra por aqui, sai por aqui. A não ser das minhas mães de santo que me treinaram. Quando eu falo é porque eu vou, tá tudo bem? Se o campo espiritual precisa dar uma melhorada, assim, assado, precisa cuidar com isso, tá? Eu vou lá e cuido. Mas se eu for dar ouvido para qualquer um, você tem carrego. Lógico que eu tenho. Estou na Terra. Quem não tem? Quem não deve? Fala para mim. Então, medo não. Por quê? Porque se eu falo, meu Jesus, eu tenho fé, eu tenho que provar que eu tenho ela, né? E vocês podem ver, os 4 campos. Todo ser humano é falho num desses campos. Às vezes ele tem 3 que é perfeito, um é falho. Eu tenho 3 perfeito aqui, esse é falho. Isso é com todos. Está na Terra com todos, é isso. Já perceberam que tem gente que tem um poder mental para montar negócio? O cara faz outro, faz outro e vai dando certo e mas para a saúde ele é um 0 à esquerda. Se falou, você vai comer feijão, vai ter câncer, ele para de comer feijão, ele tem um medo. Não sai na rua, não respira com medo, porque vai ter problema na saúde. Tem outros que é o seguinte, ele tem a força na saúde, força na finança, força no... E quando fala sentimento, acabou a pessoa. Então todos nós temos falhas num desses campos, às vezes 2, mas temos falhas. Então, a soma que eu tive desses 3 é que me faz ser o que eu sou hoje, utilizando as ferramentas que eu tenho e que o grupo tem. Um outro aspecto, se o espírito está bravo, está gritando, está berrando, o pai de santo, o coordenador espiritual, o padre, seja lá quem for, pede oração. Não deixe entrar na vibração do curioso. Curioso, ele é mal treinado. De quem é a culpa dele ser mal treinado? De quem administra o trabalho. É uma matemática. Se o aluno está péssimo, é que o professor não é bom. Então, baseado
em alguns aspectos, aqui o primeiro treinamento, fale o que você está sentindo. Vá conversar e é treinado por longos anos. Fale, não minta. Por quê? Aí eu volto lá no espírito, xingando, berrando. Olha, Jesus está te amando, Jesus te ama. Aí ele xinga, cospe, não sei o que, a pessoa sai e não tem resultado nenhum. Mas não vai ter mesmo. Ele está mentindo? Ou vocês pensam que o espírito não sabe? Eu morri. Aí o William vai ceder o corpo, né, ou a mente, porque vai ser mental. Aí o pai Gil vem conversar, fala assim, ó, o médico tá te dando uma injeção, vai te catar, não tem médico nenhum aqui. Ele tá aumentando. Então, vocês têm esse treinamento? Sabe como aplicar a regra mental? Sabe aonde a hipnose entra no trabalho espiritual? Sabe como os médicos psiquiatras do outro lado atuam? É isso que eu quero mostrar para as pessoas, sem criticar religião nenhuma. Cada qual tem a sua função. Para carregar toras de madeira, se coloca um caminhão pesado. Em homenagem ao pai Gil, um Mercedes potente. Não vai colocar Ferrari, nem meu Fiat. Alguém tem que fazer esse trabalho pesado. Na guerra contra as drogas, quem entra nos lugares sombrios, tenebrosos, que os traficantes estão armados, pode ter certeza, não é o governador, não é o secretário de segurança que estão no escalão maior. São trabalhadores do denso pesado. São os soldados que botam um colete e vão lá trocar tiro. E muitos perecem e têm que ser auxiliados. Então fazemos esse trabalho também. E vou falar um negócio para vocês, é o que eu mais gosto. É o que eu mais gosto. É o que o grupo aqui mais gosta. Então temos que respeitar todas as religiões, mas não esquecendo que o pajé, a minha iniciação, o pajé, ele vai determinar quem será o sucessor dele. Ele não pega a tribo toda e fala assim, gente, vou fazer aqui, todos vocês vão ser pajés. Porque precisa do caçador, precisa das meninas que plantam, precisam de quem pesca. Precisa ter essas noções também. Ou vocês pensam que aqui também não nos preocupamos com os sucessores? E sucessão tem uma grande coisa que eu aprendi com a Téxia. E vou até dar uma passagem da avó do Dida. Eu vou ensinar você, sei que você nunca vai matar ninguém, nem vai pensar mal, nem vai usar para fazer mal. Tanto que esse aprendizado que eu tive com ela basicamente era a religiosa. O negócio dela era mental. Então, para você ver que eu entrei num outro campo. Aqui fizemos iniciações semana retrasada explicando como é a iniciação de Exu, como pode se movimentar para ir até o campo de Exu. E a pessoa pode fazer, vou dizer assim, a sua iniciação sem alarde, muito simplesmente, e vai atingir o campo.
certeza. Você está doente? Não põe a mão lá. Deixa passar essa fase. Está com dor de cabeça, dor nas costas, sentindo mal? Não mexa. Hoje eu estou bem, agora eu estou tranquilo, o sol raiou para mim. Hoje é dia. Ele vai te informar que hoje é dia. Você vai saber. Quando você reitera aquele campo energético e como vai refazer esse campo energético. Então são alguns treinamentos que é muito simples de se fazer. Podemos até mencionar alguns pensamentos nossos, né? Então, mas na outra semana, se o Pai Gil deixar as coisas aí, eu vou fazer uns questionamentos, até para outra semana. São 3 macas, como eu disse, uma na reserva. Os médiuns já chegam aqui com dores muito ruins, assim, assado, porque durante a semana é o trabalho deles também, esse auxílio. Automaticamente é verificado se é um caso espiritual, aonde está esse espírito, como é esse espírito e como será auxiliado esse espírito e a dimensão, o espaço físico onde está esse espírito. Então pode ser no hospital, pode ser na detenção, pode ser um suicida num campo escuro, pode ser no umbral, pode ser aonde for que nos informarem. Esse médium vai ser deitado numa maca, tem uma ponte que vai auxiliar, porque também usam-se as cores. Então, o que vocês imaginarem, se usa reiki, aqui usa reiki. A gente não fala que mas é igual. Usa cores. Então, nessa caminhada, aí alguém vai conversar. Ele tem que estar treinado para fazer isso. Tem que estar treinado para trazer o médium de volta pelo mesmo portal. Não traga por portal errado, que ele vai ficar assim: ainda estou sentindo, dói isso, aí dói aquilo, porque não sei o que. Então, a volta tem que ser segura. E aqueles que estão ao nosso lado têm que dar segurança. É isso que fazemos aqui, não é trabalho do diabo não, é Umbanda só. Mas é Umbanda simples, tá? Que se resolve com um copo d'água, uma erva, sem ofender ninguém. Eu não acredito. Vem. Ou chama, a gente vai. Não tem problema nenhum também. Já fomos em alguns centros que chamam, se a gente poderia auxiliar, fomos lá tentar auxiliar. Tudo é simples. Então, os médiuns têm que ser treinados mentalmente também, a força do seu pensamento. Aí vocês ficaram curiosos que eu falei da petroquímica, né? Então, depois de 20 e poucos anos, vendo a carteirinha da petroquímica, mas eu que montei na cabeça. Eu fui trabalhar no polo petroquímico de Camaçari. Tá certo? Então, essas condições mentais eu tenho que passar para eles também, como conseguir, como fazer, vira e mexe, aqui tem treinamento disso. Não se paga nada mais além do que o que eles contribuem, que não é nada exorbitante, para ter alguns cursos paralelos aqui para eles, porque são da casa. Aí eu ensino. Né? Porque temos alguns compromissos aqui também e não conseguiria manter sozinho. Não se acende vela toda hora. Existem as firmezas, existem os pretos velhos, que eu até semana passada, eu vou falar que foi em tons de brincadeira também, né? Que eu falei que tem que chamar a atenção do Clarencio e tal.
Mas isso foi para as pessoas acordarem, saberem respeitar. Eu respeito o candomblé, respeito o espiritismo, porque fui treinado lá. Respeito o católico, embora do católico para o espírita tenha respeito, com a Umbanda ninguém tem. Nem o próprio espiritismo quer respeitar a Umbanda, porque eu uso um copo d'água, uso aquele enfeite do cajado ali de Obaluaê, ou tem um tambor xamânico ali atrás, ou tem uma mandala índia que nós ganhamos, tem a lança índia. Por quê? Vocês acham que a gente mexe com o quê? Com o diabo aqui, velho? É uma falta de conhecimento grande. Então, o que eu prego é que todas as religiões devem se respeitar e trabalhar unidas. É isso que a maior passagem que eu quero dizer é isso. Pai Gil é testemunha. Eu posso usar o nome dele porque eu sei que ele não vai me processar nem achar ruim. Pai Gil teve meningite. A Débora sabe o nome da meningite. Lá era a pior que tinha. Quando chegamos lá, o médico veio para fora, né? Falou para mim e para a Débora, que a gente levou ele lá de madrugada, falou assim, ó, já foi. Eu aconselharia chamar um padre. Ficamos 10 dias, 15 dias aqui. Todo dia vendo o laudo. Hoje está ruim o quê? Glóbulos baixos, vermelho está baixo, vamos mentalizar. Gente, pega o computador, veja o que é glóbulos vermelhos. Então era meia dúzia de pessoas, era a Cida, a Débora, a Rosana, eu e o Igor. Se não me falha a memória. A Débora deitava para o Gil. O médico mandava, vai lá e vê o que é, explica para eles o glóbulo vermelho, vocês vão fazer o objetivo. O objetivo é foco. Raio laser nada mais é do que um foco muito concentrado de luz. Então olha, as células é essa, vamos se concentrar nisso. No outro dia explodia glóbulos vermelhos. Ah, tem uma membrana na cabeça que é do negócio da meninge, está deteriorada. Vamos ver, o que é isso aqui? Vamos aplicar. Fazia aplicação, olha, saí exausto, perdi 10 quilos nessa brincadeira. No último dia, vi o Pai Gil num cilindro com um líquido azul, ele dentro, estático assim, ó, de um painel do lado. Quando acabou, eu estava esgotado. Passei para todo mundo que tinha visto e falei assim, vai ficar bom. É a pessoa que está tocando aí, ó, que fala com vocês, é o pai da casa. Mental, aprendi aonde? Então eu tive todos os conhecimentos, todos. Ali estava envolvido a religiosidade, o amor ao próximo, o trabalho dos médicos espirituais, está envolvido lá a ordem dos espíritos, está envolvido o conhecimento das plantas, estava envolvido o conhecimento de outras sabedorias que eu aprendi no candomblé, ou seja, soma de tudo. Por isso que a semana passada eu disse, ninguém tem procuração, mas somos extremamente mentais, extremamente mentais. Simplesmente nós aumentamos, potencializamos esses ectoplasmas com isso que utilizamos aqui. É essa força. Esse ectoplasma é que acontece assim. Mas, embora a mente, não possamos esquecer o quê? Que as pessoas têm o que chama os indianos de seu karma. E o que eu apronto ainda eu somo no meu cartão de crédito
eu vou lá e ainda meto um Dharma em cima. Então, é o trabalho que se faz aqui, só para vocês terem uma ideia, uma noção. Muitas pessoas pedem auxílio, agora parece que com esse advento da live, parece que muita gente está vendo, então ficam entrando em contato com a SIDA, né? Então, às vezes a pessoa tem, sei lá, problema amoroso, desculpa, peço perdão a você, mas não é isso que propomos aqui. Eu perdi o emprego, sabe? Eu entendo, você perdeu o emprego, seus filhos estão passando necessidade, eu entendo. Podemos fazer uma oração, colocar, sabe, fazer um pedido ao Criador, ao Mestre Jesus, que seus bondosos espíritos que cuidam da nossa atmosfera terrestre, da nossa classe terrestre, possam lhe auxiliar. Posso fazer uma mentalização, pedir uma mentalização para que você seja muito sucedido. Mas não arrumo emprego para ninguém. Infelizmente não. Agora eu tenho problemas. Minha mãe está com problema psicológico, ou está com esquizofrenia, ou está doente, está cardíaco, ou eu estou com... Então, aí precisamos conversar. O que é permitido pela lei? O que pode ser feito? Não prometemos nada, mas o ajuste, o alinhamento, primeiro tem que ser no perispírito, no espírito da pessoa, no perispírito. Se isso conserta, a matéria conserta. Se isso arruma, desde que a sua matéria não esteja toda danificada. Eu tenho o joelho estourado. Por mais que queira fazer trabalho espiritual, ou o médico queira mexer, não vai ter jeito. Então nós precisamos entender muitas coisas antes. Mas o que podemos ajudar, vamos auxiliar. Mas não nos propomos sabe, eu preciso disso. É saúde. Não, agora eu estou com uma dificuldade, eu precisaria de uma palavra amiga. Talvez esteja incluído lá o seu trabalho, talvez esteja incluído o seu sentimento, pode ser. Então nessa palavra amiga pode ser alguma coisa que possa lhe ajudar. É isso. Então, o CLA, ele tem na realidade, desde quando começou lá no quarto do Adilson, essa característica. Adilson e Mônica, senão depois se o Adilson for assistir, né, junto com a Mônica aí 1 hora, um dia, vai falar assim, você falou o nome do Adilson. Uma Mônica é um anjo, tá, gente? Então, são características. Aqui eu falo para as pessoas, vocês têm que fazer o curso que vocês quiserem, curso de sacerdócio, de magia, vai fazer. O que eu posso fazer é perguntar daqui a 10 anos, você está aplicando aonde e como? Se eu estiver aqui, obviamente. Porque eu tenho que chegar em tudo isso que eu passei, nesses anos de experiência, aprendendo, 5 anos com um, 3 anos com o outro, 4 com o outro, 1 com o outro. Aí eu vejo aonde eu cheguei e aonde eu aplico as minhas ferramentas. As ferramentas não mudaram. Simplesmente eu somei para que elas tenham mais potencialidade. É isso. Então, aqui procuramos passar isso. Aqui, a pessoa mais importante nesse centro
são os colaboradores. Volto a frisar. Não existe uma casa feliz onde os partícipes, os morantes, estão doentes. Eles têm que estar bem. E tem que ter ciência porque não estão bem. Tem que chegar cansado e quando sair com fome, alegre, brincando, dando risada. Tem que chegar com as costas estouradas e sair inteiro. Desde que esteja na simbiose de um necessitado com a energia dessa pessoa. Que em breve momento, pode ser em poucos dias, estagna. Aí você tem que limpar, tem que tirar e todo mundo fica bem. Esse é o trabalho que é feito aqui. E que deveria ser feito em muitos lugares. Por isso que eu digo sempre, seria ideal ter o CLA aqui, na Getúlio Vargas, perto do Sonda ter outro, acima ter outro e mais outro aqui. Sabe por quê? Vocês não têm ideia do número de doentes, suicidas, nego se arrastando que passa na rua. Quem já viu um trabalho espiritual num centro, para na porta, solta a cabeça e fica vendo quando fecham as portas o que acontece. Você vai se apavorar. Porque eles chegam a ficar batendo na grade para derrubar tudo e invadir. Já viram isso? É comum isso. É muito comum. Então temos que ter proteção disso e ainda temos que auxiliar outros. Descer sob escolta. Ou você pensa que é fácil? Porque não é a nossa vontade. Tá lá. Né? Então, a pessoa não sabe. Teve uma pessoa que veio aqui, quando começou a relatar, falou, olha, vocês vão entrar, parece, desculpem, né, mas uma comunidade, uma favela, entre a esquerda tem uma pessoa assim, 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 que está enforcada, se suicidou. A pessoa que estava sendo auxiliada falou assim, quando acabou, o lugar era igualzinho, a pessoa é igualzinho um amigo meu que se suicidou. Então, pensa que é fácil buscar lá sem escolta? Não é fácil de buscar sem escolta. Então, o trabalho espiritual tem muitas nuances. E nessas nuances, a semana que vem tem a parte 2, que nós utilizamos aqui. E aí fica a minha pergunta. Certo. Pessoal, o tempo... Eu só vou me permitir aqui mais 3 minutinhos, só para agradecer algumas pessoas. Ronaldo Oliveira, muito obrigado. Languti. Ô Sandoval, está beleza, Sandoval? Se o Sandoval permitir, numa outra oportunidade, eu gostaria de contar o caso dele, né? E ele contar melhor. Ronaldo era nosso pai. Pra casa, eles vêm pra cá. Ronaldo era nosso pai lá da outra centro da gente cuidar. Desculpa. Agora está elucidado. Pai Ronaldo, desculpa. Desculpa mesmo. Pai Ronaldo. O pai Gil está falando muito bem do senhor aqui. Depois eu deixo até ele falar um pouco do senhor, tá? Tá falando. Muito obrigado por prestigiar, tá certo? Meu pai Ronaldo. Virgínia Andrade. Eu acho que... Não sei, é hieroglifo, mas eu acho que é isso mesmo. Ariadne. Virgínia Ariadne. Dona da pensão. Obrigado, depois tem uma jantinha boa, né? Dilcinho!
Adilson Ângelo Ramos, o Adilson, ele está assistindo, muito bom. Usei seu santo nome em vão, tá, Adilson? Jéssica Bento, Consa, José Sérgio, Aline, Marcela, a Marcela e o Luiz, né? Alessandra, Zanocelo, que é amiga da Rosana, Flávia Siqueira, a Luciana, é a sua doação, William? Aê, Luciana. O Robert, Cristian Moura, é meu parente? Nós somos primo, hein? Moniquinha Rodrigues. Essa mulher tem uma potência com uma entidade de luz, vocês não acreditam. Onde ela botar a mão, cura. Alexandre Salerno. Ô, Alexandre, amigão que estudamos junto. Alexandre também é do coração. Cleidi Fumene, a Cleidinha, a Bárbara, o Toninho, obrigado. Ana Duarte, que é a Aninha. Jorge, seu Jorge. Seu Jorge, o negócio do e-mail, pode ser sim. Eu lembro que a Cida comentou, a gente pode mandar no e-mail. Oi, Deli, tudo bem? Também da faculdade, junto com o Alex. Fausto Filho, muito obrigado. Hoje está dando tempo, tá vendo? Rita Carvalho, Anúbia Fernandes, Rose Duarte, aqui deve ser tudo a parte da Rosana. Libânia, vamos trabalhar, Libânia. Carlos Massura, é o dono da pensão da Cida. E Regina Lanardelli. Muito obrigado, agradeço. A Beth está assistindo também? Ô, Beto, meu irmão, esse cara é fantástico. Vocês não têm ideia como o Beto é fantástico. Esse cara me segurou nas costas há quase 3 anos. José Sérgio, só um comentário. Religião significa... Ô, José Sérgio, depois da Cida ler para você, tá bom, filho? Cida. Marcele... Religare. Certo. Então, José Sérgio comenta o seguinte: religião significa religare tudo que nos religa ao sagrado. Tem que ser respeitado. Minha base familiar é católica, mas minha caminhada espiritual está na Umbanda. E claro, até hoje tenho meus momentos de louvor na Igreja Católica. Mesmo porque Deus é único e está contido em cada um de nós. Então foi o que eu quis dizer. Sabe qual é o problema, Sérgio? A gente conversou um pouco aqui. É que as pessoas falam assim, como se e esse Deus da gleba dele é melhor que o Deus da outra gleba. Mas quando a gente puder entender que a Via Láctea tem 160 bilhões de planetas, aí a gente vai entender que a religião é uma só, né? E aí Deus, ele cria isso desse jeito, você imagina. Mas levou 15 bilhões de anos. O Sérgio também faz outro comentário aqui, né? O Luiz e a Marcela, esta casa é abençoada. Obrigado, hein, Marcela? Faz tempo que a Marcela sumiu, nunca mais vieram comer um rango aqui, não. Depois dos trabalhos. Era bom, hein, Marcela? Fala a verdade. Conheço um pouquinho o trabalho de vocês, é fantástico. Gratidão por todos vocês. Eu que agradeço, Marcela. Regina Lunardelli, que é a Regina do Edilson. Ah, mãe Regina. Regina Lunardelli, ó, a gente trabalhou junto, no comecinho, aqui. É a mãe Regina Lunardelli, é a mulher do pai Edilson, né? Isso. Obrigado, Regina, por estar assistindo, agradeço muito. Pessoal, semana que vem eu vou deixar uma pergunta, só uma pergunta para vocês, para semana que vem pensarem, para mim continuar falando de trabalhos. E de atividades mentais e firmezas e outras coisas, né? Se for. Eu quero que vocês pensem na seguinte frase: 1600, os escravos no Brasil, 1700, a igreja batendo em cima, a pessoa ficava numa senzala. Grande parte que a gente ainda tem que buscar não tem membros e ainda são presos por ferros em troncos.
Vocês pensam que não existe? É muito comum a gente ter que buscar. Muito comum. Dessa forma. Se fossem rebeldes, cortavam a perna, como cortavam dos índios, cortavam os braços, tal. Tá, eu quero ter a minha religião. Então eu tenho que fazer um agrado para Oxalá. Ou vou fazer um agrado para o Pai Ogum. Aonde ele buscava a fitinha, aonde ele achava a vela a dar com pau, qualquer cor, aonde ele achava insumos diversos, que às vezes tem que se fazer algumas atividades. Eu quero que vocês reflitam sobre isso, a gente vai conversar sobre isso na outra semana. Muito obrigado, fiquem com Deus e que Deus abençoe muito vocês. E novamente, o tempo é curto demais. Um abraço. Abre a porta, gente.